Olá novamente, espero que esteja gostando dos seus estudos. Agora você já deve ter terminado a sua observação. Lembre-se que qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco. E agora nós vamos entrar no passo da interpretação. Na verdade, o foco dessa unidade é você desenvolver suas técnicas de observação. Então, vamos fazer apenas um apanhado de algumas informações para que você possa se contextualizar melhor nesse livro e entender um pouco como pensavam os ouvintes originais dessa carta. Nas próximas unidades, a intenção é que a gente divida entre os métodos, método crítico, método histórico e por aí em diante, para que você possa fazer suas anotações de forma bem específica e também possa desenvolver uma boa interpretação. No entanto, nessa unidade, como eu já disse, vamos fazer um apanhado, ok? Vamos lá então? Essa carta, ela é considerada uma das cartas mais bonitas de Paulo, porque normalmente as outras cartas de Paulo, elas têm uma didática, um sistema de pensamento. Paulo ele constrói as ideias dele, ele faz uma organização complexa das defesas que ele está fazendo. E nessa carta, talvez por ser tão curta e por ser mais como alguns gostam de falar, um bilhete, ela tem um aspecto muito interessante que nós não conhecemos de Paulo nas outras cartas, que é o aspecto do amor, o aspecto da simpatia de Paulo, da amizade de Paulo. Então, se você se coloca no lugar de Filemon, por exemplo, e lê essa carta, como você se sente? Né? Filemon era um amigo muito próximo de Paulo. Imagine receber uma carta de Paulo com esse conteúdo, né, tratando desse assunto específico, que é a questão de Onésimo. Lutero, ele disse a respeito dessa carta a seguinte frase: essa epístola representa um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Então, saboreie isso. Leia essa carta pensando nessa questão do amor. João Calvino, também um dos reformadores, ele disse o seguinte: Paulo, em favor de um homem da mais baixa condição, se condescende com uma modéstia e humildade tais que em nenhuma outra parte se descreve em cores tão vivas a docilidade de seu caráter. Então, preste atenção nesse aspecto. Veja como, apesar de ser uma cartinha, ela foi preservada até os dias de hoje com um motivo. Por que Deus permitiu que essa carta fosse preservada até os dias de hoje? Muitas pessoas desprezam essa carta por ela ser pequena e não ter tanta importância teológica. Mas ela tem sim sua importância. E Deus ainda usa ela para falar ao nosso coração. Antes da gente entrar em mais detalhes da carta, é importante você saber algumas coisas sobre a escravidão. Vou encaminhar para vocês um material sobre escravidão, se vocês quiserem ler e se aprofundar mais. Mas cabe algumas informações que eu gostaria de destacar. A primeira delas é que o escravo no Império Romano não é igual aquele escravo da época da colonização, que a gente vê muitas vezes em filmes ou estuda muito no colégio. O escravo do Império Romano, ele tinha algumas diferenças. É claro que, basicamente, ele não tinha nenhum direito, ele não era reconhecido como cidadão, ele não tinha direito ao matrimônio, né, o casamento dele, a união civil, não era um direito dele, ele podia sim se juntar com alguém, mas ele estava à mercê da vontade do seu dono. Se ele quisesse separar o casal, ele poderia separar. E os escravos, eles faziam parte da família, porque eles estavam dentro das casas. Eles serviam seus donos, seus senhores, e eles estavam fazendo as tarefas do dia a dia. Seria como um copeiro dos dias de hoje. Eles eram mais comuns nas áreas rurais do império, mas nas cidades eles também faziam outros trabalhos. Além de agricultores, eles também podiam fazer trabalhos de copeiros, cozinheiros e, às vezes, até de professores e tutores para os filhos dos senhores. Esses aí eram os mais caros. Os escravos eles eram a base da economia do Império Romano. Estima-se que, mais ou menos nessa época, haviam cerca de 60 milhões de escravos, ou seja, cerca de metade da população do Império Romano. Vale ressaltar que esse número não é um consenso, há vários estudiosos que discordam desse número, mas o que se sabe com certeza é que era um número grande
que havia um número grande de escravos nessa época no Império Romano. Um exemplo disso é que por volta do ano 24 depois de Cristo, muitos romanos ficaram temerosos de uma insurreição de escravos, e vários escravos foram mortos por causa disso. Apesar deles não terem muitos direitos, o Império, em diferentes tempos, vale ressaltar que o Império Romano ele tem um período grande, houve períodos em que se criaram leis para se proteger os escravos. Por exemplo, foram criadas leis para se proteger escravos no sentido de que eles não poderiam ser abandonados se ficassem velhos ou doentes. Mas também há exemplos no caso dos escravos do prefeito de Roma, Pedânio Secundus. Ele tinha 400 escravos e todos eles foram executados por não terem previsto o assassinato de seu mestre. Plínio, o ancião, em seu livro História Natural, ele conta a história de certo dono de escravos que tinha em sua casa um tanque de lampreias. Lampreias são esses peixes que você está vendo, eles grudam na carne e vão comendo a carne da pessoa. Isso para torturar os escravos que ele achasse que eram incompetentes ou tinham cometido algum erro ou quebrado alguma coisa. Muitos filósofos antigos eles viam a escravidão como um mal necessário. Aristóteles é um deles, ele declara que todos os bárbaros são escravos de nascença. Eles são proveitosos para nada além da obediência. Então veja que desde antes do Império Romano, nos filósofos gregos a gente vê que existia uma mentalidade para a escravidão. Os maltratos que cometiam contra os escravos é óbvio que causavam sérios problemas no caráter dos escravos. Isso fez com que, em certas épocas, os escravos fossem conhecidos como falsos, covardes, intemperantes, duros e cruéis. Isso machucava o caráter deles. Sempre que você lê no Novo Testamento sobre escravos, pense nesse contexto. Pense no que Paulo normalmente fala para os escravos, ou na sua tradução pode estar como servos, e pense nessa questão, nesse contexto da escravidão. Um escravo romano ele poderia economizar para comprar sua liberdade. E haviam até patrões que concediam essa liberdade como prêmio por alguma tarefa, alguma proeza grande que o escravo tenha feito. Os escravos fugitivos, no entanto, eles poderiam ser executados, poderiam ser torturados e muitos, inclusive, eram mortos através da crucificação. Caso eles fossem torturados e preservados, eles eram marcados com uma tatuagem na testa com um F de fugitivos, como você pode ver nessa ilustração. Abrigar ou ajudar um fugitivo, um escravo fugitivo, era um crime grave. E a lei romana exigia que qualquer um que abrigasse um escravo fugitivo pagasse ao dono por cada dia de trabalho que fora perdido. Pense na carta, pense no que Paulo fala nessa carta. Nos anexos, você pode ver que há um documento até que fala como tratar bem os seus escravos para que eles sejam mais produtivos. Parece até se você ler, parece até uma matéria de uma revista como a Exame, como tratar bem os seus funcionários, algo assim. Não querendo fazer nenhuma analogia, mas apenas incitando a sua curiosidade. Se você tiver um tempo, baixe esse material e dê uma lida. É interessante, vai enriquecer o seu conhecimento. Muitas pessoas criticam o Evangelho porque ele não ataca diretamente a escravidão, mas ele se opõe a essa opressão em sua essência, ao invés de criar qualquer lei especial. Quando Jesus se coloca diante dos discípulos e lava os pés deles, quando Jesus se coloca como servo, quando Paulo exorta os irmãos que eles amem uns aos outros, que eles sirvam uns aos outros, quando Jesus coloca que a lei máxima é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, a gente vê que o cristianismo ele já vai nas raízes desse problema. Ele não simplesmente ataca uma instituição humana. E em nenhum lugar no Evangelho, ou nas Escrituras, nós vemos o Evangelho recomendando violência ou medidas revolucionárias. O que naquela época teria sido pior que inútil. Teria sido um massacre e teria resultado em muito mais perdas do que ganhos. O que o Evangelho foca é numa cura interna radical, que primeiro arranca a raiz do problema e depois surte o seu efeito, por último, na abolição. Se você pesquisar sobre a abolição da escravidão, pesquisar a história de William Wilberforce, existe até um filme chamado Amazing Grace, em português não me lembro o nome, que conta a história desse cristão que lutou
pela abolição da escravidão. Bem, aprendemos um pouco sobre a escravidão, aprendemos um pouco sobre o contexto da época, então dá uma descansada, pensa sobre o que foi falado nessa aula, se quiser ler o material, leia e logo em seguida vamos entrar em mais detalhes do texto, ok? Até mais então!